E aconteceu que, acabando Yahushua de dar os seus preceitos aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere falar nos feitos do Messias, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? E Yahushua, respondendo, disse-lhes: Ide, e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o evangelho é anunciado aos pobres. Então, ao invés de Yahushua falar sim, sou eu, ele só mencionou o que estava escrito a respeito do Mashiach, o que o Mashiach ia fazer. Da mesma forma, uma pessoa que estava sendo obediente à palavra de Deus, ali estaria as obras dela, tudo o que está escrito, e as pessoas iriam ver a luz nela, que aquela pessoa está sendo obediente à palavra de Deus. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Então, agora que você ficou, não fique escandalizado. Se recomponha. Se encha do canal Azeite na Lâmpada, Espírito Santo Ministra, se encha da palavra e faça o que está sendo dito para ser feito. Vá com consciência. E assim você conseguirá dar a sua vida por amor a Ele. Repartindo eles, começou Yahushua a dizer às turbas, a respeito de João: Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Que foste ver? O homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Ou então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João, o Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, para alcançar a salvação, se fazia força para alcançar. Era para ser obediente, se esforçar em obedecer. E assim, o Pai ia ver o seu esforço, a sua obediência, ele ia enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo e a palavra de Deus ia fazer o restante da obra, ia te fortificar, ia te dar entendimento, e a partir do entendimento do alto, você pararia com as obras da morte. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos, que se assentaram nas praças, clamam aos seus companheiros, e dizem: Tocamo-vos flauta, e não dançastes, cantamo-vos lamentações, e não chorastes. Pois veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: Tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizem: Eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então, a palavra de Deus já diz muitas coisas que é para ser feita. E quando mostrar para a pessoa que as obras delas estavam erradas diante da palavra de Deus, ficavam dando desculpa. Ah, eu não consigo, a carne é fraca. E assim negavam a palavra de Deus, pois a palavra de Deus veio para fortificar todo aquele que quer tornar a vida. Então, agora que você está na tribulação, não arrume desculpa. Entenda, eu tenho que dar a vida. E eu não vou negar o nome de Yahushua, pois eu vou me fortalecer com a palavra e vou me encher do entendimento de dar a vida. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou maior parte dos seus prodígios, por não se haverem arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tire e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com saco e com cinza. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatido até os infernos. Porque se entre os de Sodoma fossem feitos os prodígios que em ti se fizeram, teriam permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti.
Então agora, se você está ouvindo o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo Ministra, e está sabendo exatamente o que é para fazer, e acabar que você não fazer, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para ti. Então seja obediente. Se você não fizer o que o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo está mandando fazer, você vai perder a vida eterna e vai ser condenado ao lago de fogo. Naquele tempo, respondendo Yahushua disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelaste aos meninos. Então Yahushua foi pregar em Corazim, Betsaida, Cafarnaum. Mas Yahushua agora está dando graças a Deus por ele ter ocultado a palavra de Yahushua para aquelas pessoas, porque elas não estavam sendo obedientes. Então veja que quem dava o entendimento da palavra do Pai era ele, o Espírito Santo. Mas como vocês ficavam indo atrás de falsos profetas, e os falsos profetas indo atrás da teologia, que foi feita por Satanás, acabou que não tinha a revelação do alto, mas tinha a revelação de baixo, as interpretações. Por isso que num único bairro tinha vários lugares de quatro paredes onde as pessoas se reuniam para ouvir o próprio demônio falando. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, como vocês não foram atrás da palavra para que o Filho vos revelasse o entendimento do alto, ficaram indo atrás do homem, acabou que não entendia nada. E todo o entendimento que o homem dava era para a própria condenação. Por isso que agora vocês ficaram. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então, se você tivesse ido para a palavra e tivesse o Espírito Santo para instruir a respeito da palavra, te dando entendimento, o entendimento do Pai ia entrar no seu espírito, e assim o jugo seria leve e suave, pois você não ia mais se esforçar para obedecer a palavra de Deus. Ia ser uma coisa automática. Naquele tempo, passou Yahusha pelas searas, em um sábado. Então os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. E ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi, quando esteve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E o Filho do Homem é a palavra de Deus. Quem está na palavra de Deus está no descanso. E partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E eles lhe disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, passará a mão dela e a levantará? Pois, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, e por consequência, é lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: Estende a sua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Assim como Yahushua estava para ser morto pelos fariseus quando ele foi crucificado, agora você que ficou para a tribulação vai ser morto como Yahushua foi morto. Então lembre-se, quando chegou a hora de Yahushua morrer, ele já estava pronto, ele já estava preparado e ele já sabia tudo o que ia suceder a ele. Tanto é que ele ficou orando antes de ser traído por Judas. Então, da mesma forma, você vai se preparar com o canal Azeite na Lâmpada, Espírito Santo Ministra, e vai estar se enchendo da palavra. E quando Yahushua se entregou a si mesmo por nós, ele se entregou pacificamente, ele não revidou,
Ele não falou nada, ele apenas se entregou. Da mesma forma você agora vai ter que se entregar pacificamente, sem xingar, sem revidar. Porque se você xingar ou revidar e acontecer deles matarem você nessa situação, você vai perder a vida eterna. Porque quando Yahushua se entregou a si mesmo por nós, ele teve que passar por toda aquela situação da crucificação. Então você também vai ter que passar pela mesma situação que ele. Vai ter que ser torturado e morto. E não poderá negar o nome dele. Terá que ser fiel até a morte. Yahushua, sabendo isto, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões. E ele curou a todos, e recomendava-lhes rigorosamente que não o descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, e nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Então Yahushua não ia morrer antes de triunfar o juízo. Da mesma forma, eles não vão te pegar antes que você esteja pronto para dar a sua vida por amor a Ele. Isso se você estiver mesmo correndo atrás da salvação, ouvindo o canal Azeite na Lâmpada, o Espírito Santo ministra e se enchendo da palavra de Deus. E trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo. E de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. Toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: E este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Yahushua, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade, ou casa, dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Veja que nas quatro paredes Satanás estava lá, porque eles dividiam o corpo de Cristo. Tinha uma quatro parede ali, um templo ali. Num único bairro tinha muitas sinagogas. E assim dividia o corpo de Cristo, pois estava com o demônio, e o demônio estava dividindo o corpo de Cristo. E também estava enganando as pessoas para fazerem andar conforme as suas vontades carnais. 27. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegada a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Então o Espírito Santo, ele é o mais forte. Ele veio para derrubar o valente e tirar da casa toda a sujeira dele. Mas como não foi obediente ao Espírito Santo, antes foi obediente à sua carne, o Espírito Santo não pôde tirar a bagunça de Satanás que estava no seu corpo. E assim você sempre dava obras para a morte. E por dar obras para a morte, acabou ficando para a tribulação. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então vocês estavam sempre espalhados. Não estavam unidos na palavra, estavam sempre espalhados. Um falando mal do outro, um com sua própria interpretação, e interpretação é do espírito do anticristo, não era de Deus. Deus não dá interpretação, ele revela o que está na palavra dele. E a revelação que ele daria a um, ele também daria ao outro, porque existe uma só fé, um só Deus e um só batismo. E quem não se ajuntar com o que o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo Ministra diz aqui, que é para se ajuntar com Yahushua, vai ficar espalhado, vai ser lançado no lago de fogo. Então entregue a sua vida por amor a ele, e de maneira nenhuma negue o nome dele. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, porém a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má
e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Então, se você estivesse cheio da palavra de Deus no tempo da graça, cheio do entendimento do alto, vocês dariam fruto para a vida, e por esses frutos saberiam de que árvore vocês pertencem. Mas como dava sempre fruto para o pecado, pertenciam a esse mundo, e acabou ganhando o galardão desse mundo. E agora vai ter que dar a vida, se quiser ser salvo. 34. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Então, por mais que estavam lá falando de Deus, vocês não falavam a palavra de Deus. Só falavam de Deus. Mas quando iriam conversar com outras pessoas, ficavam falando de novela, de alguma série, de coisas do mundo, não estavam falando do reino do céu. O coração de vocês estava no mundo, não no alto. E por isso que não subiram. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então, na tortura, se vocês não estiverem cheios da palavra de Deus e do entendimento que contém aqui no canal Azeite na Lâmpada Espírito Santo Ministra, vocês não estarão falando a palavra de Deus. E assim vocês estarão condenados. Então é para vocês estar falando ali a palavra de Deus, as promessas de Deus. Fale consigo mesmo e não deixe Satanás roubar a sua mente. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: A geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Então as pessoas que estavam nas sinagogas ouvindo os falsos profetas só estavam lá porque viam aqueles falsos sinais. Os batismos falsos no Espírito Santo, a expulsão de demônio, as falsas curas. Então acabava que só estavam ali pelos sinais que eram apresentados a ele. Não estavam ali pela palavra de Deus. Porque o reino de Deus não é por vista, é por crer. Mas como não criam na palavra de Deus, ficava só com o que via com os olhos. Agora acontece o arrebatamento e aí vocês estão vendo que não subiram, porque não foram obedientes à palavra de Deus. Está no 42. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Uma pessoa que queria ser salva, ela nunca ia dar desculpa para não vir ler a palavra. Ela ia dar um jeito, de qualquer jeito ela ia vir aqui. Porque ela sempre colocou a palavra de Deus acima de tudo na vida dela. Mas como você estava colocando as suas vidas acima da palavra de Deus, e acabava que não tinha o tempo para ler a palavra. Quando sobrava tempo era só um pouquinho, mas o resto do dia vocês guardavam para você. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando o repouso e não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai, e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Então, quando o arrebatamento acontecer, muitas pessoas vão ficar e vai receber o entendimento de que já era, não tem mais o que fazer. Então, muitas pessoas que acabarem ficando, por não encontrar o canal Azeite na Lâmpada, vão pensar que não tem mais jeito. E assim os demônios entrarão nela. E são essas pessoas que vão começar a matar umas às outras. Por isso que é para você fechar a porta e se esconder. E ficar lá, se enchendo da palavra e do canal Azeite na Lâmpada. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos,
pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E respondendo a sua mãe, estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que estás nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Então, a verdadeira família não é aquela de laço sanguíneo. A verdadeira família para o povo de Deus era aqueles que estavam sendo obedientes à palavra de Deus. Então tenha em mente isso. Se alguma pessoa não quer fazer conforme está sendo dito aqui no canal Azeite na Lâmpada, não tenha ela como família, nem como amigo, nem como nada. Porque família é aquela que obedece à vontade de Deus. Tendo Yahushua saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar, e juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu no pé do caminho. Então vieram as aves e a comeram-na. Outra parte caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outro caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele seus discípulos, disseram-lhe: Por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Então a palavra de Deus, só o Espírito de Deus podia revelar o que estava sendo dito aqui. Revelar os mistérios de Deus, somente o Espírito dele. Por isso que quando as pessoas vinham ler e procuravam o homem, não entendia a palavra de Deus. Porque para a carne, as palavras de Yahushua é como parábola, não dá para entender. Então o Espírito de Deus, o Espírito Santo vem e esclarecia. E pelo esse esclarecimento, você recebia o entendimento. E o entendimento é a fé. E a fé é o entendimento do alto. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os seus olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, se converta, e eu os cure. Então, por mais que a pessoa estivesse lendo a palavra, ouvindo, ela não via e nem compreendia, porque ela não estava procurando da maneira certa. Quando você foi ler a Bíblia, você foi ler a Bíblia procurando a salvação? Ou você só leu para falar para as outras pessoas que você leu? Então, por ser negligente na hora de ler a palavra, Deus não deu os mistérios dele a você, porque senão você faria obras ruins. Você teria o entendimento, mas como não estava sendo obediente, era tirado de você. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Então os discípulos eram bem-aventurados porque eles estavam a todo momento buscando a palavra de Deus, buscando a salvação. E eles sabiam que Yahushua tinha as palavras da vida eterna. Então quando eles seguiam Yahushua, era para ter a vida eterna. Eles não andavam só para falar que estavam andando do lado de Yahushua, mas por causa da vida eterna. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado no pé do caminho. Por o que foi semeado em pedregais, é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria.
mas não tem raiz em si mesmo, antes é temporal. Então, chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. A maioria das pessoas que ficaram foi por causa dos espinhos dessa vida, os prazeres, as dificuldades da vida. Ficavam mais se preocupando com essas coisas bobas do que com a vida eterna. Trabalhavam pelo dinheiro, por uma vida melhor, oravam por um casamento melhor, um emprego melhor e assim ia. Toda a preocupação dessa pessoa estava em como ela ia viver deliciosamente nessa vida. E em nenhum momento passou na cabeça dela: eu estou lendo a palavra para ser salvo. Mas para ser salvo, tem que abandonar a vida na carne. E como você não abandonou a vida na carne, agora você ficou. E você só vai ser salvo abandonando sua carne, morrendo por amor de Yahushua, sem negar o nome dele. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Então dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30 por um. Então quem estava sendo obediente prestava atenção na palavra. Entendia que na palavra de Deus estava a vida eterna. Então estava sempre lendo e buscando a salvação, o entendimento do alto, o qual era o Espírito Santo que ia dar. Mas como correram atrás do homem, o homem vos enlaçou com a mentira. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem, que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um homem inimigo é quem fez isto. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos, para o queimar. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Então os homens, sendo usados por Satanás, estavam sempre semeando a palavra do mundo em vossos corações, e muito pouquíssimo a palavra de Deus. Quando davam seus versículos isolados, ou quando falava um versículo e ficava em cima deles filosofando. Não estava edificado na rocha, não estava recebendo a palavra de Deus. Pois quem tem a palavra de Deus no seu coração, no seu entendimento, se torna trigo, mas quem não tem a palavra de Deus se torna o joio. E por isso que agora você vai ter que dar a sua vida para alcançar a salvação, porque você ficou para trás, por ser negligente com a sua salvação. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Então o reino dos céus era como um grão de mostarda, quer dizer, ele começava com um entendimento pequeno, e conforme você ia lendo, você ia recebendo mais entendimento, conforme você ia lendo e, obviamente, obedecendo o entendimento que a palavra de Deus dá. E assim você ia crescendo, crescendo, até você se tornar uma árvore, e assim os anjos de Deus acampariam a seu redor. Mas como vocês não entraram no reino, ficaram no entendimento mundano, no entendimento dos homens, acabou que ficaram para trás. E agora vai ter que dar a vida para alcançar a salvação. Outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Então, conforme você fosse recebendo o entendimento do alto, todo o seu corpo ia ser transformado. Espírito, corpo e alma. Todos estariam puros e preparados para subir no arrebatamento. Tudo isto disse Yahushua por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo descido a multidão,
foi Yahushua para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. Que ele, respondendo, disse-lhe: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometeram iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, no tempo da tribulação, aqueles que derem a sua vida e não tiver mais ninguém que vai dar a vida por amor a Yahushua, então ele virá para lançar no lago de fogo todos aqueles que foram desobedientes a ele, ou todos aqueles que não deram a vida por amor a ele. E esses são os joios e serão lançados no lago de fogo, que é a fornalha ardente, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então essas pessoas que encontrou a vida eterna, elas venderam o tempo dela. Ao invés de ela estar fazendo uma vontade da carne, ou trabalhando, ou fazendo qualquer outra coisa em relação a esse mundo, ela passava o tempo dela se alimentando da palavra de Deus. O tempo era a salvação, e quem deu tempo para a sua salvação alcançou a vida eterna. Mas quem ficou deixando para depois, tô sem tempo, eu não quero, acabou ficando para trás. E agora, se quiser ser salvo, vai ter que dar a vida. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante, que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Então, como esse homem encontrou a salvação na palavra de Deus, ele vendeu tudo quanto tinha. Porque se ele não tivesse vendido tudo quanto tinha, ele estaria perdendo o tempo dele buscando trabalhar para comprar um carro, uma casa melhor, uma vida melhor. Então essa pessoa, ela foi prudente. Ela perdeu a vida dela para se encher da palavra e assim poder entrar no reino de Deus. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Então toda pessoa que tinha o entendimento do alto e estavam sendo obedientes ao entendimento que a palavra de Deus dá por meio do Espírito Santo, estes eram os que seriam recolhidos. Estes foram os que foram arrebatados. Mas você nunca esteve no reino de Deus, por isso que você ficou. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então houve o arrebatamento, e agora os anjos vão recolher aqueles que derem a vida sem negar o nome de Yahushua. E depois que todos que estão contados para dar a vida, e já não houver mais nenhum que vai dar a vida por amor a Yahushua, aí o Senhor virá nas nuvens com poder e grande glória. E os que se encontrarem aqui na terra serão condenados ao lago de fogo. E disse-lhe Yahushua: Entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. E ele disse-lhes: Por isto, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Yahushua, concluindo estas parábolas, se retirou dali, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde veio a sabedoria e estas maravilhas? O Espírito de Deus estava em Yahushua. Então era daí que vinha a sabedoria e as maravilhas. Vinha do próprio Deus. Mas os homens que vocês escutaram, os falsos profetas, não tinham a sabedoria de Deus. Não estavam falando pelo Espírito Santo. Estavam falando por meio de Satanás. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde ele veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele.
Yahushua, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fiz ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Então, como não estavam sendo obedientes ao entendimento que a palavra de Deus dava, se é que vocês receberam o entendimento do alto, então o Pai não fez muitos milagres. Qual era o milagre? Curar vocês do pecado, da vida pecaminosa, e dando uma vida no Espírito, o qual é ser obediente constantemente à palavra do Pai, e assim seriam arrebatados para o céu.